Olá, pessoal. Vamos fazer a leitura. Eu vou fazer uma série de leituras aqui do Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde, tá? Esse é o primeiro vídeo. A gente vai ter, acho que para ler ele inteiro, uns 3, não sei, depende da minha energia e da voz, mas eu preciso ler esse guia e acredito que muita gente ainda não leu na íntegra. E a gente não pode ir para a prova de ACS sem a leitura desse guia, né? Então aqui a gente tem a apresentação, né? Tem a família, o trabalho da ACS, o registro civil de nascimento e hoje eu vou dar mais ênfase na parte de saúde da criança, tá bom? Aí no final da série que eu vou ver mais essa parte de registro civil e nascimento, que também cai, é importante. Porém, eu vou dar uma passada por aqui, tá? Só pra gente matar a curiosidade e dar uma revisada. Aí na saúde da criança vai da página 25 a 74. Acredito que hoje eu vou ler até a 39, né? Até a triagem. E fazer uma série desse guia. Vamos comigo? Vamos lá. Aí aqui a gente tem, né, aquele início que eu falei que eu vou fazer depois. Aí a apresentação, né, no processo de fortalecimento do Sistema Único de Saúde SUS, o agente comunitário de saúde tem sido um personagem muito importante, realizando a integração dos serviços de saúde, da atenção primária à saúde, com a comunidade. Atualmente, são mais de 200 mil em todo o Brasil, desenvolvendo ações de promoção e vigilância em saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O Ministério da Saúde reconhece que o processo de qualificação dos agentes deve ser permanente e, nesse sentido, apresenta esta publicação com informações atualizadas. Isso é da época de 2009, porém esse guia ele cai muito e a gente só não vai ler a parte de imunização, beleza? Porque está totalmente desatualizado, mas de resto desse guia de 2009 ele tá todo, cai sempre em prova, não tem como ir para a prova de agente sem esse guia, beleza? Aí aqui o Ministério da Saúde reconhece que o processo de qualificação dos agentes deve ser permanente e, nesse sentido, apresenta esta publicação com informações atualizadas relacionadas aos temas mais frequentes do seu cotidiano. O Guia Prático de Agente Comunitário de Saúde, elaborado pelo Departamento de Atenção Básica, tem como objetivo oferecer subsídios para o desenvolvimento do trabalho do ACS. Seu formato foi pensado para facilitar a consulta e o manuseio, principalmente durante as visitas domiciliares, auxiliando no esclarecimento de dúvidas de forma objetiva. Esperamos que este material contribua para o fortalecimento de seu trabalho, desejando sucesso na tarefa de acompanhar os milhões de famílias, as milhões, né? De acompanhar os milhões de famílias brasileiras. Eita, português. A família e o trabalho do ACS. Essa parte aqui é importante, cai em prova, já vi cair em prova. A família, né? O que é família? Podemos chamar de família, isso aqui cai em prova. A família é a primeira e mais importante influência na vida das pessoas. É na família que adquirimos os valores, os usos e os costumes que irão formar nossa personalidade e bagagem emocional. Podemos chamar de família um grupo de pessoas com vínculos afetivos, de consanguinidade e de convivência. Verdadeiro. Tá? Então, o que a gente pode chamar de família o quê? Um grupo de pessoas com vínculos afetivos, tanto de consanguinidade e de convivência. Então, aquela pessoa que a gente convive, a gente pode chamar de família. As famílias vêm se transformando ao longo do tempo, acompanhando as mudanças religiosas, econômicas, sociais e culturais. Hoje existem várias formas de organização familiar, como famílias com uniões estáveis, reconstituídas, de casais do mesmo sexo, de casais que moram em casas separadas e etc.
Há ainda famílias que não têm presença da mãe, do pai ou de ambos. Muitas vezes, nesses casos, os avós assumem a responsabilidade em cuidar da família. A família é o ponto de partida para o trabalho do ACS na comunidade. Por isso, é preciso identificar e compreender a formação e como funcionam as famílias de sua área de abrangência. A seguir, alguns itens que podem colaborar que podem colaborar na identificação da organização e funcionamento das famílias. Identifique. O que o ACS vai identificar nas famílias? O grau de parentesco entre os membros da família, os membros agregados. Esses quadrinhos aqui sempre caem em prova, tá? Então, vamos lá. O grau de parentesco entre os membros da família, os membros agregados, a função de cada membro na família, na divisão do trabalho doméstico, na divisão das despesas, na identificação daquele que é o alicerce emocional e espiritual. Os valores, preconceitos, costumes e religiosidade, principalmente os que podem interferir no cuidado com a saúde, presença de conflitos entre os membros da família e como são resolvidos esses conflitos, os tipos de trabalho de seus membros, o papel do homem e da mulher na família, quem exerce o papel de liderança na família e se todos os membros da família possuem documentos, certidão de nascimento, CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho ou outros que favoreçam a consolidação de sua cidadania. Acredite, tem pessoas que não possuem documentação, então isso é muito importante. O ACS está observando nas famílias, tá? Aí aqui vem essa parte do registro civil e da documentação básica, né? Registro civil de nascimento e de documentação básica. Aí aqui eu fiz algumas marcações, né? Você pode encontrar na sua área de atuação pessoas que não possuem certidão de nascimento e outros documentos básicos de cidadania. Isso faz com que os brasileiros deixem de ter acesso a oportunidades e até mesmo programas sociais do governo, né? Como, por exemplo, o Bolsa Família. Então, o ACS ele vai estar identificando essas famílias, né? Geralmente de risco, de áreas de risco, na visita domiciliar, tá? Então, aí aqui na visita domiciliar é importante que você identifique as pessoas sem registro civil. Aí vem aqui falando sobre registro de nascimento. Aí aqui, ó, os povos indígenas têm o direito, mas não são obrigados ao registro civil. Isso aqui pode cair em prova como que eles são obrigados, fica falso, né? Porque os povos indígenas têm o direito de ter o registro civil de nascimento, mas eles não são obrigados ao registro civil. Aí aqui outra marcação, né? É preciso estar atento para as crianças nascidas e que não foram registradas após quantos dias de vida? Após os 90 dias de vida. Aí tem declaração, né? O DNV, que é a declaração de nascido vivo. Aí aqui quem pode, né, fazer o registro, a certidão de nascimento. Quem pode realizar, ó, pai, avô, padrinho ou amigo pode fazê-lo. Aí no caso de amigo vai falar, né, que tem que ser com a autorização do juiz. Aí isso aqui eu vou ler depois, porque como são alguns detalhes e a gente tem que... Eu quero dar uma maior ênfase em saúde da criança, saúde da mulher, do idoso, do que está no guia. Aí depois eu faço uma leitura melhor sobre a documentação, a questão da documentação, tá? Que com certeza pode cair em prova. Então vamos lá, vamos começar aqui na saúde da criança. O que o guia traz pra gente? O que eu falei que eu não vou estar fazendo leitura apenas de imunização, tá? Então quando for a parte de imunização, esse guia é muito antigo, então não tem nada a ver estar lendo aqui sobre vacina desse guia. Vamos lá. O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do ACS, né, de seu trabalho. Você vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação,
desenvolvendo ações de prevenção de doenças e de agravos, de prevenção de doenças e agravos e de promoção da saúde. Entre as ações de prevenção das doenças e promoção da saúde estão o incentivo ao cumprimento do calendário vacinal, a busca ativa de faltosos a vacinas e consultas, a prevenção de acidentes na infância, o incentivo ao aleitamento materno, que é uma das estratégias mais eficazes para a redução da mortalidade, que é adoecimento e morte infantil, possibilitando um grande impacto na saúde integral da criança. Os problemas que surgem durante a infância são responsáveis por graves consequências para os indivíduos e sua atuação certamente contribuirá para minimizar o aparecimento desses problemas. A seguir, orientações que devem ser dadas durante a visita domiciliar às famílias onde há crianças. Então, o que o ACS vai tá orientando, né, durante a visita domiciliar? Eita, aqui. Aí aqui, ó. Vou até ampliar aqui para ficar melhor. Crianças recém-nascidas, o que é uma criança recém-nascida, né? Qual a idade de uma criança recém-nascida? É de 0 a 28 dias. Então, o RN, ele é uma criança de 0 a 28 dias. Crianças recém-nascidas de 0 a 28 dias, verificar. O que o ACS deve verificar no RN de 0 a 28 dias? Os dados de identificação do nascimento por meio da caderneta da criança, se já foi feito o teste do pezinho, se já foram realizadas as vacinas BCG e hepatite B. Lembre-se, a questão do calendário vacinal, que eu falei que está desatualizado, porém, esse adendo aqui, né, o ACS, ele vai, isso aqui ainda é atual, lógico, né, o ACS, ele vai verificar se foi feita a vacina, né, que é a primeira vacina ao nascer, a BCG e a hepatite B. Vamos lá. Se já foram realizadas as vacinas BCG e hepatite B, se a criança já evacuou ou está evacuando regularmente, os cuidados com o coto umbilical, a presença de sinais comuns em recém-nascidos na pele, na cabeça, no tórax, no abdômen e genitálias, regurgitação, soluço, espirro e fazer orientações. Higiene do corpo, higiene da boca, presença de assaduras, frequência das trocas de fralda, a alimentação, o aleitamento materno exclusivo ou outro tipo e identificar eventuais dificuldades em relação ao aleitamento, sono, choro, agendamento da consulta de acompanhamento na UBS, na Unidade Básica de Saúde. Aí isso aqui é do RN, né? Tudo isso que a gente leu, essas orientações que o ACS deve dar durante a visita domiciliar a famílias onde há criança, são para crianças recém-nascidas de 0 a 28 dias. Esses que a gente acabou de ler, né? Aí aqui, para dar uma olhada, ó, tá vendo? De 0 a 28 dias. E para todas as crianças, aqui já são outras orientações. Observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida da criança, avaliando entre outros cuidados realizados com a criança, o banho, a alimentação, inclusive mamadas, as trocas de fraldas, solicitar a certidão de nascimento, verificar o grau de escolaridade da mãe. Acredite, o ACS, ele verifica, isso é importante, né? Verificar o grau da escolaridade da mãe, lógico. Solicitar a caderneta da criança e verificar esquema de vacinação, crescimento e desenvolvimento. Observar sinais de risco, observar sinais indicativos de violência, reforçar as orientações feitas pela UBS
Verificar se a família está inscrita no programa Bolsa Família. Então, aqui para todas as crianças. E aqui o que a gente leu anteriormente, crianças RN, que é recém-nascidas, que é de 0 a 28 dias. Essas são as orientações feitas, realizadas pelo ACS. Aí aqui, a criança no primeiro mês de vida. Vamos lá. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. A criança no primeiro mês de vida. A criança, desde o nascimento até completar 28 dias, é chamada de recém-nascida, sendo totalmente dependente dos cuidados dos pais. É importante que os cuidados com o recém-nascido, mesmo os mais simples, sejam feitos pela mãe. No entanto, outras pessoas podem ajudar no cuidado com a criança. O pai, a avó, a vizinha ou a comadre. Nessa fase, qualquer criança pode se tornar grave. Você pode colaborar conversando com os pais, esclarecendo suas dúvidas e diminuindo suas preocupações. Lembre-se de que a mãe também está se recuperando e se acostumando com uma nova situação, mesmo que ela já tenha outros filhos. Aí aqui, ó, observando os cuidados da mãe com o bebê, o ACS ele vai realizar essa observação, né? Por isso que a visita domiciliar é dentro do domicílio, né? A gente fez uma leitura ontem e enfatizou bem isso. Observando os cuidados da mãe com o bebê no banho, nas mamadas, na troca de fraldas, você poderá perceber o tipo de atenção que é dada à criança e assim orientar melhor a mãe e a família. Então, se você vir isso numa questão, nossa, eu vou observar uma troca de fralda e você não leu, não estudou, né? Você pode titubear na questão. Mas como a gente lê e estuda, então a gente não vai errar a questão que não pode errar, né? Então, o ACS, ele observa os cuidados da mãe, né? Vê como a mãe tá dando banho, vê como a questão do aleitamento materno, né? Como se ela tá dando de forma correta, as mamadas, né? Observa também a troca de fralda. A gente também vai perceber se a criança é bem tratada, o tipo de atenção que a criança recebe. E a gente vai poder orientar essa mãe e a família, né, ou quem cuida, da maneira correta se estiver fazendo algo que não é benéfico à criança. Aí aqui, ó, características físicas do recém-nascido. Isso aqui tem tanto detalhe que pode cair em prova, tanto detalhe, que, vamos lá. Características físicas do recém-nascido. Os bebês nascem vermelhinhos, amassados, inchados, alguns com uma cabeça pontuda, o nariz achatado e os olhos vesgos. Essas características são normais neles e somem até o primeiro ano de vida. Vê, já viu uma questão aqui. E somem até o 6º mês de vida, até o 8º mês, 9º mês, falso. Essas características, né, de nariz inchado, os bebês, eles nascem vermelhinho, amassado, inchado. A cabeça dele é pontudo, o narizinho é achatado, os olhos vesgos. Essas características são anormais, falsos, são normais. São normais neles e somem até o primeiro ano de vida. Algumas marcas podem aparecer na pele resultantes do trabalho de parto, independentemente da habilidade da pessoa que fez o parto. Não é o caso de se preocupar, pois elas vão desaparecer com o tempo, né? Então, algumas marcas podem aparecer, né? Às vezes o trabalho de parto foi muito árduo e surgem algumas marcas, né, na pele. E isso é normal, não é caso de se preocupar, tá? Isso aqui também cabe uma questão. Gente, é tanta questão.
Mas beleza, né? É leitura, lendo isso, a gente não erra a questão, não. Aqui, ó, número. Onde, como fala as professoras, né? Onde tem número, tem questão. Vamos lá. Peso. Normalmente, os bebês nascem com um peso entre 2,5 kg a 4 quilos. E sua altura fica entre 47 e 54 centímetros. Beleza? Então, peso do bebê, 2,5 kg e 4 quilos, entre 2,5 e 4 quilos. E sua altura fica entre 47 a 54 centímetros. Eu já vi questão de prova, né, falando que o peso normal do bebê é 4 quilos. Falso. É entre 2,5 e 4 quilos. Entendeu? Aqui, ó. E a altura do bebê? 47 e 54 centímetros. Você acha que se a gente não ficar revisando isso, a gente não vai esquecer? Claro que vai esquecer. Então é bom fazer um caderninho de número, tá? Relacionado ao guia. Caderninho do guia, números. Aí peso e altura do bebê ao nascer. Aí vai e coloca esse número, beleza? Então vamos lá. Peso. Normalmente os bebês nascem com um peso entre 2,5 kg e 4 quilos. E sua altura fica entre 47 e 54 centímetros. Por que o peso é tão importante? Porque o peso ao nascer pode ser um indicativo de algum problema de saúde durante a gestação. Depois, o peso e a altura vão marcar o início do crescimento do bebê. Agora, do crescimento do bebê. Agora, fora da barriga da mãe e, é claro, com as características herdadas dos pais. Que eu até coloquei prova, ó, o que tem aqui. Aqueles que nascem com menos, olha, isso aqui eu já vi questão, assim, toda prova de acesso tem questão com isso. Aqueles que nascem com menos de 2,5 kg têm maiores riscos de apresentar problemas. Podem ser, ponto, né? Podem ser prematuros. Veja bem, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Qual é o peso normal do bebê? Entre 2,5 kg e 4 quilos, não é isso? Beleza. E a altura, só para relembrar aqui, 47, 54 centímetros, beleza. Aí aqui embaixo fala logo o quê? O que que fala? Aqueles que nascem com menos de 2,5 kg têm maiores riscos de apresentar problemas. Podem ser prematuros, que nascem antes da hora. Podem também ser crianças que, por diversas razões, como desnutrição da mãe, infecções da mãe durante a gravidez, mãe fumante durante a gravidez, ou por outras razões, nasceram no tempo certo, mas com baixo peso. Ou seja, veja bem, são vários motivos, beleza? A criança, diversas razões, a criança é indicativo quando o bebê nasce com menos de 2,5 kg, né? Ele pode apresentar problemas, podendo ser prematuros, né? Podem ser prematuros que nasceram antes da hora ou podem também ser crianças que por diversas razões, não só o bebê prematuro, né? Ou seja, aquele bebê nasceu com menos de 2,5 kg e no tempo certo, entendeu? E não sendo prematuro, ele também vai ter, né, essas também é razão de preocupação. É porque às vezes eu entendo de uma forma e não sei. Veja bem, vamos reler aqui. Podem também ser crianças que por diversas razões, como desnutrição da mãe, não só bebê prematuro, entendeu? Às vezes o bebê nasce com abaixo dos 2,5 kg e tem outras razões. Desnutrição da mãe, infecções da mãe durante a gravidez, mãe fumante durante a gravidez ou por outras razões. Nasceram no tempo certo, mas com baixo peso. Por outro lado, não podemos nos esquecer dos bebês que nasceram acima de 4 quilos, que pode ser um indicativo de mãe que apresentou diabetes gestacional. Caramba, quanta questão cabe aqui, né? Quanta questão cabe aqui.
Por outro lado, não podemos nos esquecer dos bebês que nasceram acima de 3 quilos. Falso. Falso, falso, falso. O que vai ser um indicativo de diabetes gestacional é o bebê que nasce acima de 4 quilos, né? Que na enfermagem a gente chama de GIG, grande paridade gestacional. Vamos lá, vamos reler isso aqui, ó. Por outro lado, não podemos nos esquecer dos bebês que nasceram acima de 4 quilos, que pode ser, não está dizendo que é, pode ser um indicativo de mãe que apresentou diabetes gestacional. Então tá claro isso aqui, né? Os bebês nascem, qual é o peso normal? 2,5 kg e até 4 quilos. Peso normal. Beleza? Abaixo de 2,5 kg, aí sim, né? A gente tem maior risco de apresentar problemas. E quando o bebê nasce acima de 4 quilos, pode ser um indicativo de mãe que apresentou diabetes gestacional. Dá para visualizar, né? Várias questões aqui, que é a página 31. Dá uma revisada nisso. Beleza? Vamos lá, vamos continuar, que tem muita informação. Todos esses bebês precisam ser acompanhados com mais frequência por você e pelos demais profissionais da UBS, pois geralmente precisam de cuidados especiais. Então, todos esses bebês, né? Todos, os que nascem com peso normal, os que nascem abaixo ou acima, merecem, né? Precisam ser acompanhados com mais frequência. Vamos lá. Perda de peso natural. Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e isso é normal. Isso aqui também cabe uma questão, né? Mas é questão de português também, né? De interpretação. Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e isso é normal. Ele pode colocar um azinho aqui e a pessoa na pressa não verificar o erro. Isso é anormal, falso. Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e isso é normal. Perde líquido e elimina as primeiras fezes, denominado o quê? Mecônio. Ele está acostumado ao novo ambiente. Deve recuperar seu peso em mais ou menos 8 dias. Falso. O bebê, ele nasce, é normal ele perder peso. Ele elimina as primeiras fezes, denominada mecônio, né? Por quê? Porque ele está se adaptando a esse novo ambiente e ele deve recuperar seu peso em mais ou menos 10 dias. Verdadeiro. Vamos lá. Pele, agora a gente vai para a pele, ó. Tem vários adendos aqui na pele, beleza? Mas vamos que vamos. Pele. Sua pele é avermelhada e recoberta por uma camada de gordura que serve de proteção e aumenta sua resistência a infecções. É delicada e fina, então é preciso ter muito cuidado com a higiene. Aí quais são os cuidados que a mãe tem que ter com o bebê e o ACS observa, né? Todos esses cuidados na visita domiciliar. A pele é delicada e fina, então é preciso ter muito cuidado com a higiene. Aí vamos ver os cuidados. Podem ter pelos finos e longos nas costas, orelhas e rosto, que desaparecem após uma semana do nascimento. Verdadeiro, uma semana. Né? Então a gente vê aquele bebê peludinho, né? Cheio de pelinho nas costas, na orelhinha, o rosto, isso é normal, tá? E eles desaparecem após uma semana do nascimento. Podem aparecer alguns pontinhos no nariz, como se fossem pequenas espinhas, que não se deve espremer, pois podem inflamar. Eles desaparecem em cerca de 1 ou 2 meses. Podem apresentar manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo, que é uma reação da pele ao ambiente e também logo desaparecem. Se o bebê apresentar coloração amarelada em qualquer intensidade, orientar para procurar a UBS. Por quê? Porque pode ser uma indicação de icterícia. Beleza? Aí aqui, esses são
as observações que o ACS vai fazer, né? Vai ver, vai informar para a mãe que é normal esses pelinhos nas costas, nas orelhas, que ele desaparece após uma semana, que os pontinhos no nariz, né, nas pequenas espinhas, não se deve espremer, porque pode inflamar, e que esses pontinhos das espinhas desaparecem em cerca de 1 ou 2 meses. Podem apresentar manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo, que é uma reação da pele ao ambiente, uma reação normal, e também logo desaparecem. Agora aqui, o fator preocupante é só se o bebê tiver amarelo, né? Tiver com icterícia. Aí, encaminhar ele, orientar os pais, né, a procurar o mais rápido possível a unidade básica de saúde. Cabeça, o que a gente vai observar aqui na cabeça? A cabeça do recém-nascido sofre pressão intensa durante o trabalho de parto, que às vezes adquire uma forma diferente do normal. O bebê pode ainda nascer com o rosto inchado e com manchas. São alterações que desaparecem em poucos dias. Então aqui, o bebê ele sofre a pressão, né, durante o parto, que às vezes a cabecinha do bebê vai adquirir uma forma diferente do normal. Aí o bebê pode nascer ainda com o rosto inchado e com manchas. São alterações, né? Você vai orientar os pais, que são alterações que desaparecem em poucos dias. Para ele não se preocupar que isso é uma alteração que vai desaparecer em poucos dias. O bebê pode apresentar um inchaço no couro cabeludo, como uma bolha, devido à compressão da cabeça para dilatar o colo do útero. Quando o parto é natural, é comum isso acontecer com o bebê. A moleira é também uma característica do recém-nascido, não devendo ser motivo de preocupação. Ela nada mais é que uma região mais mole na parte de cima dos ossos da cabeça, que ainda não estão emendados. Isso ocorre para facilitar a passagem da cabeça do bebê, né, pelo canal vaginal na hora do parto. A moleira é importante para que a cabeça do bebê continue crescendo, acompanhando o crescimento do cérebro. Ela vai se fechando aos poucos, num processo que só se completa por volta de 18 meses de vida, a questão aqui. Então aí vem a questão, vai falar disso tudo, que a moleira é uma característica que não deve ser motivo de preocupação, e a moleira é importante para que a cabeça continue crescendo. Aí ela vai se fechando aos poucos, num processo que se completa por volta dos 12 meses de vida. Falso. A moleira, ela vai se fechando aos poucos, num processo que só se completa por volta dos 18 meses de vida. Beleza? Então a criança vai ter o quê? 1 ano e meio. 18 meses moleira, 18 meses de vida. A moleira vai se fechando aos poucos, num processo que só se completa por volta dos 18 meses de vida. Aí aqui, casquinhas no couro cabeludo. Página 33. Né? Página 33. Casquinhas no couro cabeludo. São comuns nos recém-nascidos essas casquinhas que não incomodam em nada o bebê. O importante é manter a cabeça limpa e seca, orientar para não tentar tirá-las a seco e verificar se as orientações da UBS estão sendo realizadas. Com o tempo, elas desaparecem naturalmente. Caso você sinta um cheiro desagradável na cabeça do bebê, é preciso encaminhá-lo para a UBS. A criança pode nascer com dentes, que geralmente não tem formato de um dente normal. Não se deve tentar tirá-los. Eu já vi questão de prova com isso aqui, afirmando que a mãe deve tentar tirar. Não, é falso. A mãe não deve tentar tirá-los, e sim encaminhar o bebê para o dentista da UBS. Beleza? Questão relacionada aqui à boca. A criança pode nascer com dentes, que geralmente não tem formato de um dente normal.
não se deve tentar tirá-los e sim encaminhar o bebê para o dentista na unidade básica de saúde. Aí aqui, abdômen e tórax. Alguns bebês podem nascer com as mamas aumentadas, porque os hormônios da mãe passam por meio do cordão umbilical. Isso é natural. Você deve orientar a mãe para não espremer, pois além de machucar, pode inflamar. Informe que as mamas irão diminuir aos poucos. A barriga do bebê é alta e grande e na respiração ela sobe e desce. Respiração abdominal. Adoro fazer essa respiração, a diafragmática. O coto umbilical é esbranquiçado e úmido, que vai ficando seco e escuro até cair. Também tem questãozinha dessa, tá? O coto umbilical, aí eles trocam, né? É escuro e úmido, fica falso. O coto umbilical é esbranquiçado e úmido, que vai ficando seco e escuro até cair. Os braços e pernas parecem curtos em relação ao corpo. Então, as informações aqui de tórax e abdômen, né, que o ACS ele tem, observa e orienta a mãe, que é normal, né, as mamas aumentadas, porque passa esses hormônios, né, através do cordão umbilical. Aí você deve orientar as mães para não espremer, pois pode machucar, né, o peitinho do RN, do bebezinho. E informar que as mamas irão diminuir aos poucos. A barriga do bebê é grande, é alta e grande, é normal. E na respiração ela sobe e desce. E o coto umbilical é esbranquiçado e úmido, que vai ficando seco e escuro até cair. Os bracinhos e as pernas do bebê parecem curtos em relação ao corpo. Genitais do bebê. Vamos lá. Em alguns meninos, os testículos podem ainda não ter descido totalmente, parecendo o saco um pouco murcho. Outros podem ser grandes e duros, parecendo estar cheios de líquido, mantendo-se qualquer uma dessas situações, orientar para procurar OBS. Nas meninas, podem haver saída de secreção esbranquiçada ou pequeno sangramento pela vagina. Isso ocorre devido à passagem de hormônios da mãe. Igual a gente leu acima em relação às mamas, né? Pode ocorrer aqui na genitália do bebezinho, das meninas, né? Do bebê fêmeo. Isso ocorre devido à passagem dos hormônios da mãe. Nesses casos, né, oriente que é uma situação passageira e recomende a higiene local sempre da frente para trás, ou seja, da vagina em direção ao ânus e não o contrário. Veja bem, aqui a gente vê que o guia, ele traz a orientação dos testículos do bebezinho, né, do menino, para orientar os pais a procurar o UBS. E nas meninas aqui não. Aqui eles não traz isso. Eles trazem para a gente orientar, né, para o ACS orientar, que é devido, que é normal, que acontece, né, essa secreção esbranquiçada ou pequeno sangramento pela vagina, se for lógico, né, um grande sangramento, orientar, lógico, para procurar o BS. Mas aqui diz o seguinte, ó, nas meninas podem haver saída de secreção esbranquiçada ou um pequeno sangramento pela vagina. Isso ocorre devido à passagem de hormônios da mãe. Nesses casos, oriente que é uma situação passageira e recomende a higiene local sempre da frente para trás, lógico, né? Da frente para trás, ou seja, da vagina em direção ao ânus, não o contrário, e não o contrário. Aí aqui a gente vai ler o funcionamento intestinal. Nas primeiras 24 horas de vida, os recém-nascidos eliminam o mecônio, que é verde, bem escuro, quase preto e grudento, parecendo graxa. Depois, as fezes se tornam esverdeadas e, posteriormente, amareladas e pastosas. As crianças amamentadas no peito costumam apresentar várias evacuações por dia, com fezes mais líquidas.
Se o bebê está ganhando peso, mamando bem, mesmo evacuando várias vezes ao dia, isso não significa diarreia. Alguns bebês não evacuam todos os dias e chegam a ficar até uma semana sem evacuar. Se apesar desse tempo, as fezes estiverem pastosas e a criança estiver mamando, bem, isso não é um problema. Vê, isso aqui é uma questão. Se o bebê está mamando só no peito e fica alguns dias sem evacuar, não se deve dar frutas, laxantes ou chás. É importante orientar a mãe que nesse período não se trata de doença, procurando tranquilizá-la. Então veja bem, aqui tá falando o quê? Se o bebê está mamando só no peito, ele tá só no peito, e ele fica alguns dias sem evacuar, sem fazer cocô, a mãe não deve dar fruta, laxante, preocupado, né? Ah, meu bebezinho tá sem fazer cocô, sem fazer as necessidades, mas tá mamando só no peito. Não se preocupe, tá? Tá tudo tranquilo, o bebê tá só no peito, então não dê nada para esse bebê. É só o aleitamento exclusivo, não é doença. O bebê tá mamando, tá tudo ok. Beleza? Então aqui, ó, funcionamento intestinal. A gente viu que nas primeiras 24 horas de vida, o bebê elimina o mecônio, né? Que no início é bem verde, é verde bem escuro, quase preto grudento, parece uma graxa. Aí depois as fezes se tornam esverdeadas e posteriormente amareladas e pastosas. Nas primeiras 24 horas, o funcionamento intestinal do bebê. Aí aqui as crianças amamentadas no peito costumam apresentar várias evacuações por dia, é normal, criança que mama no peito evacuar várias vezes por dia, com fezes mais líquidas, é normal. Se o bebê está ganhando peso, mamando bem, mesmo evacuando várias vezes ao dia, isso não significa diarreia, tranquilizar a mãe. E aqui é tudo isso que a gente já leu, né? Alguns bebês evacuam todos os dias e chegam a ficar até uma semana sem evacuar. Se, apesar desse tempo, as fezes estiverem pastosas e a criança estiver mamando bem, isso não é um problema. Se o bebê está mamando só no peito e fica alguns dias sem evacuar, não se deve dar frutas, laxantes ou chá. É importante orientar a mãe que nesse período não se trata de doença, procurando tranquilizar essa mãe, procurando orientar que se o bebê está mamando bem, que se o bebê está mamando só no peito, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo tranquilo. Urina. Os bebês urinam bastante, isso significa que estão mamando o suficiente. Quando ficam com as fraldas sem ser trocadas por muito tempo, por exemplo, a noite toda, o cheiro da urina pode ficar forte. Na maioria das vezes isso não significa problema de saúde, é só porque a mãe não tá trocando as fraldas, né, do bebê, deixando o bebê lá a noite inteira com a mesma fralda. Sono. Na primeira semana, o recém-nascido dorme, ó o número aqui, ó. Número. Sono. Na primeira semana, o recém-nascido dorme de 15 a 20 horas por dia. Porém, alguns não dormem entre as mamadas, ficando acordados por várias horas. Para que o bebê não troque o dia pela noite, é importante lembrar que vem vários detalhes, beleza? Então, a gente sabe que na primeira semana, o soninho do bebê na primeira semana, o recém-nascido ele dorme de 15 a 20 horas, beleza? Porém, alguns bebês não dormem entre as mamadas, ficando acordado por várias horas. Aí aqui, ó, para que o bebê não troque o dia pela noite, é importante lembrar o que o ACS ele vai orientar os pais em relação ao sono do bebê, do recém-nascido, que dorme em torno de 15 a 20 horas por dia. Vamos lá. Para que o bebê não troque o dia pela noite, é importante lembrar da luminosidade. É fundamental proporcionar um ambiente claro e arejado durante o dia escuro e acolhedor durante a noite.
Um recém-nascido, durante o primeiro mês de vida, passa a maior parte do tempo dormindo. Muitos estudos afirmam que, em média, um bebê dorme um mínimo de 12 horas e um máximo de 20 horas. Vê, aqui já está falando em estudos, né? Um recém-nascido, durante o seu primeiro mês de vida, passa a maior parte do tempo dormindo. Aí tem os estudos que afirmam que, em média, um bebê dorme, né, um mínimo de 12 horas e um máximo de 20 horas diárias. Mínimo de 12 horas diárias e um máximo de 20 horas diárias. Aqui, 15 e 20 é na primeira semana. Primeira semana, 15 e 20. Beleza? Aí aqui alguns que não dormem entre as mamadas. É normal o bebê ficar acordado por várias horas. Na primeira semana, o recém-nascido dorme de 15 a 20 horas. Aí aqui, ó, um recém-nascido durante o primeiro mês de vida passa a maior parte do tempo dormindo. Aí muitos estudos afirmam que em média, um bebê dorme no mínimo 12 horas e no máximo 20 horas diárias. Não pode perder questão assim, tá? É possível dar um ritmo ao sono do bebê? Durante o primeiro mês é muito difícil, mas com o tempo, o sono durante a noite se torna predominante. Muitas vezes, porém, pode acontecer de o bebê trocar a noite pelo dia. Você pode orientar, o que o ACESS vai orientar os familiares? Manter as janelas abertas, isso cai muito em prova. O que o ACESS deve orientar, né? Então, de múltipla escolha. Vamos lá. Você pode orientar os familiares a manter as janelas abertas para que o bebê possa receber a claridade do dia, não diminuir os barulhos. Gente, já tô cansada, eu acho. Você pode orientar os familiares a manter as janelas abertas para que o bebê possa perceber a claridade do dia, não diminuir os barulhos costumeiros da casa, entendeu? Vê, então a gente vai orientar o quê? Os familiares a manter essa janela aberta. Por quê? Porque o bebê, ele vai perceber a claridade do dia, tá? Para que o bebê possa perceber essa claridade. Não pode não diminuir, né, os barulhos costumeiros da casa. Então, tem que manter a rotina normal da casa, mantê-lo brincando, conversando, chamando sua atenção. E à noite fazer o contrário. Orientar os familiares a levar o bebê para o berço somente à noite e evitar acender as luzes para não distraí-lo. Isso aqui também tem muita informação boa aqui para a questão, né? Então vamos dar uma relida aqui. Você pode orientar os familiares a manter as janelas abertas para que o bebê possa perceber a claridade do dia, não diminuir os barulhos costumeiros da casa, mantê-lo brincando, conversando, chamando sua atenção e à noite fazer o contrário. Orientar os familiares a levar o bebê para o berço somente à noite e evitar acender as luzes para não distraí-lo. Né? À noite vai fazer o contrário. E levar ele para o berço só à noite. Aí aqui, choro. O choro é uma manifestação natural. Depois do nascimento, o choro é uma manifestação natural. Depois do nascimento, o bebê tem que se adaptar a uma série de mudanças, novas sensações, novos sons, roupas, banhos. Não é, portanto, de se estranhar o fato de ele chorar. O bebê, ele se comunica pelo choro. Sempre que se sentir desconfortável ou estiver com fome, sede, frio, fralda molhada, roupa apertada, coceira, cólica ou irritação por excesso de barulho, ou irritação por excesso de barulho. Ou seja, o bebê é normal ele chorar, né? Porque ele não sabe falar, não sabe. A comunicação do bebezinho é o quê? Pelo choro. Sempre que ele se sentir desconfortável, com fome, sede, frio, fraldinha do bichinho molhada, roupa apertada, coceira, cólica, irritação por excesso de barulho, ele vai se comunicar.
Aí aqui, ó, você vai orientar a mãe o quê? A não usar a medicação. Porque a mãe, tem mãe que se desespera, né? Vê o bebê chorando, chorando, chorando. E vai tacar a medicação no bichinho. Não pode, de jeito nenhum, ó. Não usar medicamentos para evitar o choro. Certamente, um remédio sempre útil é o aconchego do colo da mãe, com certeza, né? Porém, se por qualquer motivo ela achar que o bebê está chorando demais e desconfiar que haja algo errado com ele, oriente a levá-lo logo à UBS para receber a orientação adequada. Aí aqui, ó, conforme a mãe for conhecendo seu bebê, conseguirá distinguir os diferentes choros, isto é, o significado de cada uma de suas manifestações. No começo, porém, vai ter que pensar numa porção de motivos até acertar a causa. Aí aqui, isso aqui é muito importante, esses quadros do guia, eu acho que eu vou só até essa página, viu? Aí tem cólica, regurgitação, banho, ó, prova, prova. Como eu já tinha lido essas páginas, aí, vamos lá. Não pode ir para a prova de jeito nenhum sem esse guia, de jeito nenhum. Eu vou ler só até esse quadro, que é a página 37. Até a página... Aí amanhã eu continuo. São 264 páginas e eu vou fazer vídeo dele todo para eu ficar revisando. Que é muita informação, tem que fazer. Vamos lá para o quadro. Raramente o bebê chora sem que haja uma razão. Ele pode chorar quando se encontrar em alguma dessas situações. Fome. Quais as situações? Fome, desconforto, dor, solidão, frio, agitação. Aí aqui, ó. Raramente o bebê chora sem que haja uma razão. Ele pode chorar quando se encontrar em algumas dessas situações. Quais são essas situações? Fome. O bebê chora muito. O bebê chora muito. Nenhum carinho consegue acalmá-lo e já se passaram algumas horas da última mamada. Ó, o bebê chora muito. Aí nenhum carinho que você faça no bebê vai conseguir acalmá-lo. Ai, meu Deus do céu. Acalmá-lo, não. Acalmá-lo. Aí já passou muitas horas da última mamada. O que que é? Fome, né? O bichinho tá com fome. Ele só se tranquilizará depois que estiver satisfeito. É como a gente, né? Desconforto. O bebê fica incomodado quando sua fralda está molhada. Além disso, a cólica, o calor e o frio são também situações de desconforto. É lógico, né? Isso tudo causa desconforto no bebê, tem que estar sempre atento nessa troca de fralda. Aí, além disso, tem cólica, o calor, o frio também, lógico, né? Que são situações de desconforto. Dor. Nos primeiros meses, são normais cólicas provocadas porque engole ar durante as mamadas. Então, o bebezinho ele engole ar, né? Durante as mamadas, ocorrendo cólica dos primeiros meses. O choro de dor é agudo, inconsolável, né? Nem uma mamada, é inconsolável. Inconsolável e repentino. Algumas medidas podem ajudar a acalmar a dor, como massagens na barriga, movimentar as pernas em direção ao corpo e encostar a barriga do bebê na barriga da mãe. Veja só. A gente tem que orientar a mãe que a mãe não pode se desesperar quando vê o bebê chorando. Porque nos primeiros meses, né? Nos primeiros meses aqui, ó, dor. Nos primeiros meses são normais as cólicas, né? Provocadas por quê? Porque o bebê engole ar durante as mamadas. Aí o choro de dor é agudo, inconsolável e repentino. Algumas medidas podem ajudar a acalmar a dor. Quais são essas medidas? Massagem na barriga, movimentar as perninhas do bebê em direção ao corpo e encostar a barriga do bebê na barriga da mãe.
Solidão. Assim como a gente, né? O bebê gosta de companhia. E ao sentir a falta da mãe, bebezinho. E ao sentir a falta da mãe, ele chora muito. Ela deve pegá-lo no colo, dar carinho e atenção. Você pode orientar que ele chora não por um capricho, mas por uma necessidade de aconchego e carinho. Oh, que lindo! Então, a gente tem que orientar, né? Tem que observar como é que é a mãe, se é aquela mãe distante, se é aquela mãe... né? Um processo. Frio, muitas vezes, ao trocar ou dar banho em um bebê, ele começa a chorar. Isso pode ser pela sensação de frio e nudez repentina. A mãe deve cobri-lo com uma toalha para acalmá-lo. Eu tô sempre querendo falar acalmá-lo. É acalmá-lo, mulher. Agitação. O recém-nascido sofre diferentes estímulos, barulhos, luzes, calor, frio e etc. E em certos momentos de maior tensão, ele pode manifestar uma crise de choro. Nesse caso, deve-se dar colo e carinho. Alguns bebês choram antes de dormir. Você deve orientar a não deixá-lo chorar, pensando que assim cairá no sono. Não pode deixar o bebê se esgoelar lá chorando, tadinho. Não pode. Você deve orientar a não deixá-lo chorar, pensando que assim cairá no sono pelo cansaço, pois ele precisa de tranquilidade e carinho para dormir. Né? Tem mãe que, deixa o menino lá chorar, tá estressado. Não, não pode, de jeito nenhum. Então, aqui amanhã, eu volto aqui para a página 37, pra gente ler a parte de cólicas. Tá vendo que tem várias marcações, Várias marcações. Mas devagarzinho, né? Todo dia um pouquinho a gente zera esse guia. Aí aqui, Muita coisa. O guia é muito importante. Beleza, gente? Então, vamos lá, vamos com tudo. Um dia de cada vez. Vamos ler esse guia todo. Essa semana, essa parte da criança, eu já termino. Vamos ver aqui. Depois da criança, é a saúde do adolescente, Criança vai até a página 76. Tem várias informações. Beleza, gente? Qual é a palavra? Com Cristo somos mais que vencedores. Que Jesus nos dê sabedoria. Renove nossa inteligência, nossos neurônios, que a gente possa absorver todo o conteúdo lido, tá? Que o Espírito Santo possa colocar em nosso cérebro. E vamos com tudo para essa prova, que em nome de Jesus seremos futuros ACS. Beijo, Deus abençoe.